Deus abençoe, irmãos. A Escritura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Estamos agradecidos por poder crer neste Deus eterno, que sempre foi uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas foi uma bênção para aqueles que não tropeçaram nela. E estamos aqui agradecidos por isto, Pai, porque não somos melhor que ninguém, mas conseguimos não tropeçar. E eu desejo que cada coração possa sentir tão bem e bem alimentado com esta palavra, não tropeçar nela, mas aceitá-la, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não teve uma vez que Deus manifestou que ele não foi uma pedra de escândalo. Cada manifestação, Deus na terra causou um escândalo. Era uma pedra que as pessoas conseguiam tropeçar. Deus nunca foi na terra como algo sobrenatural. Quando Deus veio na terra, desde o princípio, ele só manifestou de forma simples que qualquer pessoa estava ao alcance de vê-lo. Através da sua manifestação simples. Noé era um simples fazendeiro. Deus manifestou através dele, e aquilo foi uma pedra de tropeço. Quem tropeçou em Noé está saindo nos escapamentos do nosso carro hoje. Quem não tropeçou em Noé ficou dentro da arca. O boi não tropeçou em Noé, o homem tropeçou. Os religiosos do dia tropeçaram em Noé. Noé era uma pedra de tropeço naquele dia. E você vai ver que não era Noé, era Deus em Noé. E quando o homem tropeça, o homem não tropeça no homem, o homem tropeça em Deus. E sempre quando você tropeça, quem não é cristão fala palavrão. Já notou? Você vai andando assim, mete o dedão numa pedra. Quem não é cristão é um palavrão na hora. Quem é cristão, oh Deus, misericórdia. Mas o não cristão é um palavrão. É só ele tropeçar. E o tropeço no espiritual, o tropeçar no espiritual, é exatamente isso, é um palavrão. Falso profeta. Esse tropeço de falso profeta. É um palavrão que eles usam.
porque eles deveriam dizer, é Deus, misericórdia. Mas eles nunca conseguiram. Por isso morreram afogados. Agora, para o povo do nosso tempo, eles têm que saber que não tem água para matar vocês. Tem fogo. E antes do fogo, tem um céu para você. Tem um arrebatamento. Antes do fogo, tem uma pedra de tropeço. Para você não tropeçar. E quem tropeça são homens, a Bíblia diz. Homens tropeçaram na pedra. Não foram eleitos que tropeçaram. Homens. Simplesmente pessoas naturais que tropeçam na pedra que Deus manifesta. Poderia Deus manifestar só como um auxílio. Mas se você ver Deus em carne chamado Jesus Cristo, ele foi a pedra de tropeço, profetizada no Velho Testamento, que Deus ia levantar uma pedra de tropeço. E quando Jesus veio, ele foi a pedra de tropeço. O primeiro tropeço foi nascer de mulher. Um tropeço. Naquele tropeço, já esse menino nasceu, mas não tem pai. Para começar, ele é um malvado. Ele é um excomungado, porque ele não tem pai. Cadê o pai dele? José não é pai dele. Cadê o pai dele? Se não tem pai, aí o menino cresceu e diz, Deus é meu pai. Aí eles riam dele. É como um crente hoje. Um menino crente, se ele for manifestar cristianismo, depois o garotinho, o moço, a moça, manifestar cristianismo na escola, vão ser criticados. Porque tem que manifestar mundanismo. Aí você não é criticado. Você foi com o cabelo cortado, sainha curta, de batom, eles não vão te criticar. Mas se você for com a roupa comprida, se você for de cabelo comprido, eles já vão dizer que ela deve ser. Aleluia. Você é uma pedra de tropeço na sua casa. Uma pedra de tropeço no seu lar. Uma pedra de tropeço no seu trabalho. Uma pedra de tropeço na sala de aula. Uma pedra de tropeço para a professora, para o professor. E é o crente verdadeiro que é pedra de tropeço. Não é o crente que adultera. Não é. Quem está sendo verdadeiro cristão é que é pedra de tropeço. Porque a pedra de tropeço foi o verdadeiro Cristo. Ele era uma pedra de auxílio, uma pedra de ajuda. Pedra é revelação. Ou você tem uma revelação que você tropeça nela, ou uma revelação que você anda nela. E você tem que estar baseado em pedra, que é revelação. Viu, creu, caminha nela. Não viu, não creu, tropeça nela. Aí põe todos os nomes blasfemos na pedra, que é Deus sem saber. Se os fariseus soubessem que Jesus era Deus, vocês acham que eles estariam discutindo com Jesus? Não, eles discutiram com Jesus, crendo que Jesus não era Deus. Eles estavam certos que Jesus não era Deus, que Jesus era um ilegítimo. Que havia manifestado, aparecido por ali, contra seu farisaísmo, mas que Jesus não era o Messias, o esperado. Eles não criam, por isso eles criticaram. Você pode procurar a seita dos fariseus, dos saduceus, que criam na ressurreição, tropeçaram também. Quem não tropeçou? Maria Madalena, que já era uma pedra de tropeço na vida natural, uma adúltera, que nenhum religioso abriria as portas para dizer, entra, o Messias te conserta, creia nele. Eles não tinham Messias, eles tinham o Velho Testamento. Olha para vocês verem, eles tinham o Velho Testamento, o nome do Deus do Velho Testamento em hebraico, eles tinham tudo isso.
Mas quando esse Deus do Velho Testamento estava em carne, eles não viram nele. Eles não creram nele. Deus já estava em carne e eles estavam dizendo que criam em Deus do Velho Testamento. Nós cremos no Deus de Moisés. Cremos no Deus de Abraão. Mas o Deus de Moisés e o Deus de Abraão era Jesus Cristo, era aquele homem em carne. E Jesus chegou ao ponto de falar para eles: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Irmãos, isso é para eles rirem e criticar de Jesus. Abraão viu o meu dia. Eles não sabiam nada de visão naquele tempo. Eles estavam cegos. Sou profeta, eles estavam cegos. E Jesus falou para eles assim: Abraão viu o meu dia e regozijou. Eles riram dele. Você não tem nem 50 anos. Diz que Abraão viu o seu dia. Ele diz: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele piorou mais ainda. Foi uma pedra mais forte ainda. Quando eles tropeçaram, quando ele diz que Abraão viu o dia dele e eles tropeçaram, ele diz: olha, eu sou antes de Abraão. Eu já sou antes. Abraão viu o meu dia, mas eu sou antes dele. Ele: Abraão viu o meu dia, serei para frente. A hora que eles tropeçaram, ele diz: eu sou antes de Abraão. Que pedra tremenda. Isso arrancou não dedão, mas cabeça. Dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios. E o povo hoje não está arrancando dedão, nem a unha do dedão, tropeçando na revelação, no enviado de Deus nesta era. Eles estão arrancando a cabeça mesmo, não do dedão. A cabeça, com o cérebro e tudo. Eles tropeçam e perdem a própria cabeça, não só a unha do dedo. E no simples tropeção faria isso. Hoje, quando a pessoa tropeça no enviado de Deus, está tropeçando em Deus. Eles sabiam que Jesus era Deus? Não sabia, por isso tropeçaram. Você acha que eles sabiam que Deus estava em Pedro? Não sabia, por isso tropeçaram em Pedro. Agora, onde eles estão hoje? Todos que tropeçaram em Jesus estão no Hades. Tropeçaram em Pedro, também estão por lá. Estão andando por lá, esperando o dia do julgamento. Pedro não. Pedro não tropeçou. Pedro olhou em Jesus, não entendeu, mas ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro que deveria tropeçar porque ele era iletrado. Mas não é o iletrado que tropeça, é o estudado. Não que eu sou contra o estudo, que é tão bom ser uma pessoa estudada, formada. Eu creio que uma pessoa formada, ela é educada. Deveria ser, né? Porque o ranzinza, o bruto, é o não civilizado. O não civilizado. O civilizado podia ser bruto, podia ser mau. Pedro, você vai encontrar um Pedro forte, brigador, sacava da espada fácil, cortava a orelha do outro, não estava nem aí. E para defender Jesus, ele fazia qualquer coisa. Ele podia dizer: olha, como vocês defende o farisaísmo e quer matar meu mestre, você vai ter comigo. E você encontrar com um irmão fora do Pentecoste, você perde não só a orelha, você perde a cabeça. Encontrar com um irmão fora do Pentecoste. O irmão São Pedro, antes do Pentecoste, ninguém podia brincar com ele. Ele não era homem de brincadeira, não. Todo mundo já dava de respeitar, porque aquele homem que não sabia ler, não sabia escrever, mas quando eles viam o andar dele, dizia: aquele lá, não pode falar contra o mestre dele. Não sei onde ele arrumou, que ele tem um mestre, que esse mestre é o Messias, ele chama ele de Messias. Você conhece o pai dele? Não, eu não. E você conhece? Eu também não. Então ele é filho de prostituição. Não tem nem pai. E Pedro sabia. Não, ele é filho do Deus vivo. Mas como Deus pode gerar, rapaz? Como Deus pode gerar filho? Então vocês não sabem porque vocês têm a Bíblia,
Mas vocês não têm revelação da Bíblia, porque Deus falou através do profeta Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E vocês têm que saber que Maria era virgem quando ela concebeu. E ela deu à luz um filho. E você sabe quem ele é? Isaías diz que ele é Emanuel, que ele é Deus conosco. Como que vocês não têm revelação? Graduados. Por que não tem revelação? Por que não enxerga? Vocês não têm um bom estudo? Não foram formados? Não estudaram a lei de Moisés? Não estudaram os escritos de Moisés? Não estudaram sobre Abraão? Por que tropeçam neste homem? Eu que sou um que não sei ler nem escrever, eu estou vendo que ele é o Cristo. Eu creio que ele se punha de lado e o povo olhava nele e dizia, lá vem o Pedro, com uma espada. Ninguém conseguia mexer com ele. Pedro, antes do Pentecostes, não é aquele tipo de crente, bate daqui, vira de lá. Ele diz, não, aqui bateu, levou. Era antes do Pentecostes. Antes do Pentecostes é isso assim. Só depois do Pentecostes que muda. Você vai ver se você tem o Espírito Santo, se já mudou desse jeito. Diz, pastor, você me apertou. Porque se pisar no meu pé, eu já arranco a unha do outro. É só vir mexer comigo. Então, não é fácil. Antes do Pentecostes, você encontra com um crente e ele não parece ser crente. Ele só vai parecer mesmo com Cristo depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, não é nem convertido. E o povo fica aí curando enfermos, expulsando demônio, que é bíblico. Mas Judas fez isso. Judas fez isso. Judas foi um grande pregador de cura divina. Judas foi aquele que expulsou demônios. E quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus diz, eu vi a Satanás cair do céu, como um raio. Então aquilo era grande coisa. Mas Judas não tinha a palavra do dia, tropeçou. Ele diz que cria naquela palavra, mas tropeçou lá pertinho da cruz. Na hora de entrar, ele tropeçou e dizia, eu não o conheço, esse daí, se vocês quiserem eu vou beijá-lo, vou entregar, porque eu não tenho parte com ele. Ele teve parte só no ministério. Tem gente que tem parte no ministério de Jesus, mas não tem parte com Jesus. A Bíblia diz que Judas teve parte nesse ministério, mas não teve parte em Jesus. Ele não estava predestinado em Jesus. Ele não era um genes vindo de Deus. Ele era de Satanás. Foi Jesus quem falou, não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. E ele estava referindo-se a Judas Iscariotes. Então, tropeçar na mensagem que Deus manda em cada era é tropeçar em Deus. Você vai cair mesmo com igreja e tudo. Com a fé mais velha que você tem. Você vai cair. Você tropeça no que Deus levanta na era que você vive. E Deus não levanta um anjo diferente, ele levanta um homem e faz dele um anjo. Deus levanta um homem, comedor de arroz, de feijão, e trabalha através dele. Deus levanta um pescador, um atirador, e trabalha através dele. Mas é Deus quem levanta essa pedra. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Como que Deus pode fazer isso? Você acha que Deus tem prazer de ver os outros tropeçar? Ele está avisando antes, eu vou colocar em Sião uma pedra de tropeço. Isso quer dizer, quando vocês verem esta pessoa, não tropeça nela não. Ela é minha. Ela é uma pedra. Ela é uma pedra contra fariseu, ela é uma pedra contra saduceu, ela é uma pedra contra herodiano, mas é uma pedra minha. Me faz religioso, me sinto religioso. Como que você pode trabalhar desse jeito? Deus é assim.
Eu vou pôr uma pedra, mas não tropeça nela não, ela é minha. É ele falando, eu vou pôr uma pedra em Sião. E é ele mesmo quem diz em Apocalipse 22, verso 16. Ele diz, eu, Jesus mesmo, envio o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. A pedra de tropeço é o anjo. Sempre assim. A pedra de tropeço era o anjo. A pedra de tropeço era Deus, chamado Jesus Cristo. Era uma pedra de tropeço. Mas interessante, Maria Madalena, prostituta, não tropeçou nele, creu nele. Zaqueu, um roubador de impostos, diz, eu quero restituir as coisas que eu roubei quadruplicadamente. Não é só o dobro não, 4 vezes mais. Ele falou que ia devolver. Jesus não apertou ele, Jesus não chegou para ele e disse, olha, Zaqueu, tem uma coisa, para você crer em mim, você tem que devolver o roubado. Não, nada disso. Jesus não falou nada. Se você ler a Bíblia, você vai ver que foi aquele silêncio tremendo, o silêncio que Deus guarda dentro do lar, dentro da igreja, dentro da sua vida, deve tirar lá do fundo do baú todo o pecado. Silêncio que ele guarda aí dentro. Ele fica quietinho. Ele ficou quietinho na casa de Zaqueu. Eu vejo Zaqueu desinquieto. Zaqueu andava para lá e para cá. Pois, na verdade, o que aconteceu? Ele escondido lá naquela árvore de sicômoro. E Jesus parou bem debaixo daquela denominação, deu uma olhadinha para cima. Só tinha um pequeninho lá. Ele diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, aquilo ali já era mal para Jesus. Porque o povo conhecia Zaqueu, e a hora que eles viram Zaqueu descer, olha lá, ele vai pousar na casa do ladrão. Roubador de impostos, esse homem rouba nossos impostos tudo. É ele quem faz isso. E agora ele está dizendo que vai pousar na casa dele. Olha a multidão que segue. Olha lá, Maria Madalena, vê se tem graça. Olha o tipo de igreja que ele tem. Olha os adeptos dele. Olha um monte de pedra. Era uma pedra gerando pedrinha. Olha os adeptos dele. Olha o Mateus, publicano, que é pecador. Ah, meus irmãos. Mas Deus sempre trabalha assim. Deus gosta de trabalhar bem baixo, porque as pessoas tropeçam. Se ele vier aqui com uma luz e dizer, eu sou Deus Todo-Poderoso, e eles viam luz, e a hora que ele falasse, eles caíram por terra? Não. Quando ele fez isso, que eles caíram por terra, já estava na hora de eles prender ele. E assim mesmo eles prenderam ele ainda. A quem vocês buscam? A Jesus o Nazareno. Sou eu. Espá no chão. Sou eu. Aí Jesus não ficou ali tremendo. Meu pai, ajuda eu agora. O que é isso, rapaz? Não é que você mole. Jesus não foi assim, não. Ele perguntou, a quem vocês estão buscando? A Jesus o Nazareno. Disse, sou eu. A cada vez que eu falo sou eu, era um monte de gente caindo. Eles deviam crer, irmãos, mas não creram nele. Eles não creram nele. Agora você pensa que eles vão crer hoje? Se eles mataram o próprio Jesus, eles não iam jogar pedra no William Branham? E depois, se eles jogam pedra no William Branham, que é um profeta, não vai jogar pedra no Osmar? O que é isso? Osmar é pedrinha. É outra pedrinha. Mas graças a Deus que nós não tropeçamos na pedra de tropeço. Sabe, Deus colocou uma pedra de tropeço, os outros vêm e tropeçam nela, desvia dela, e nós pegamos a pedra e cremos nela. Eu creio nessa pedra. Os religiosos de lado podiam dizer, como que você pode crer num homem como esse? Você pode crer em Jesus? Você tem coragem de crer em Jesus? Olha para você ver a igreja dele.
Bom, igreja mesmo ele não tem. Templo ele não tem, prega no templo dos outros. O púlpito dele de vez em quando é o barco. Ele já foi aparecendo e perdoando pecado. Um murmurou de lá, quem é esse daí? Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecado. Aí ele, conhecendo o segredo do coração deles, diz, o que vocês acham mais fácil? Dizer para ele, perdoados estão os seus pecados, ou mandar ele andar? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, moço, levanta e anda! Aleluia! 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 Pronto, o rapaz andou, diz, você tem que saber que a pedra de tropeço tem poder para perdoar pecado e para curar doente, para levantar paralítico. E ele podia chamar alguns deles. Quem de vocês tem uma religião que pode fazer essas duas coisas que eu acabei de fazer agora? E eu sou a pedra que foi posta em Sião para tropeçar quem não é do meu Pai. Ele está aqui hoje. Ele chama você. Ele chama eu. Quem é que quer tropeçar na pedra? Que Deus está aqui como pedra. William Branham é uma pedra. Para nós, é uma pedra de revelação. Para eles, é uma pedra de reprovação. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele. Mas quem é que quer chegar para ele? Quem quer chegar em Jesus? Hoje é fácil todo mundo falar, vamos para Jesus, gente. Hoje tem Jesus moreno, tem Jesus escuro, tem Jesus branquinho, tem Jesus olhos azuis. Eles não sabem nem quem é Jesus. Agora, se eu falar para eles que o profeta viu Jesus, e nós temos uma foto que mais aproxima daquele Jesus, o profeta viu. Aí diz, mas como que o profeta viu? Oh, meu filho, Apocalipse 10, 1, Jesus vinha numa nuvem, e ele veio numa nuvem de anjos e falou com o profeta. O profeta viu Jesus. Ele viu, e eu creio nisso. É um profeta. Eu creio nisso. Deus manifestou sua palavra nesta era. Agora eu estou pregando coisa que você não conhece, na verdade, porque é pedra. Pedra de tropeço. Apocalipse é uma pedra de tropeço, principalmente Apocalipse 10. É uma pedra de tropeço não só para os denominacionais, mas a pedra de tropeço para muitos crentes da mensagem. Apocalipse 10, de 1 a 7, é uma pedra de tropeço. Tem muitos que dizem crer no profeta, tropeça nele mesmo e diz, ele não revelou os 7 trovões. William Branham é uma pedra de tropeço não só para os crentes nominais e pentecostais, mas William Branham é uma pedra de tropeço até para crentes que creem em William Branham. Jesus foi pedra de tropeço para 70 pregadores que estavam ali por perto. Tropeçaram em Jesus com uma mensagem só. Jesus sabia, eu estou cheio de pregadores que gostam de me bajular. E diz, hoje eu vou passar peneira. Irmãos, o dia que Deus quer passar peneira não é fácil, não. E a peneira dele é uma pregação. Cada pastor, se soubesse passar peneira, o restolho aparecer logo. O problema é que não passa a peneira, então mistura, tudo aquela mistura. E Jesus pegou, ele disse, vou passar a peneira no ministério. Ele começou no ministério. Mas se você olhar, quando ele estava passando a peneira na religião, olha, aqueles que saíram pelo buraco, foram exatamente os sacerdotes do dia, os pregadores do dia. Passaram tudo. Ficou em cima Maria Madalena, Pedro, Mateus, Zaqueu, ficou tudo em cima da peneira. Os outros passou pelo buraco. Naquele dia para o pregador, ele deu uma olhada e disse, precisa de uma limpeza, tem ministro demais. Jesus tinha 70 pregadores, achava que era demais.
70, eu vou passar a peneira, eu escolhi 12, um já é o diabo, agora arrumei mais 70 para pregar de 2 em 2, de cidade em cidade, e esses aí, se eu der um apertão, eles vão espirrar também. Aí Jesus chamou todos eles e diz, olha, se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, vocês não têm vida. Um pregador olhou para o outro e diz, o que você acha? Ele desviou agora. Agora ele escorregou. E aí eu acho também. E você sabe que ele tem uma coisa, ele não volta atrás. Ele falou desse jeito e ele não volta atrás. Nós estamos acostumados, faz pouco tempo que nós estamos no ministério com ele, mas ele não volta atrás. Ele falou, quem não comer a carne dele, não beber o sangue dele, não vai ter vida. O que você acha? Eu acho que o melhor que nós fazemos é ir embora e formar uma denominação para nós lá também. Que não precisa comer carne dele e nem beber sangue dele. Você não acha? Aí eu acho que sim. Aí de 2 em 2, e Jesus foi vendo aquela fileira de meninos. É verdade do dia. Essa é a pedra de tropeço. É a pedra de tropeço. Essa é rocha de escândalo. Aí foi saindo de 2 em 2 e lá vai eu embora, um olhava para o outro. Ainda bem que você está comigo, irmão. Ah, não dava para crer nele, não. Comer carne dele. Você acha que eu vou comer carne dele? É antropófago? Beber sangue dele, nós não somos vampiro? Não, que isso, não vai comer carne de ninguém, não. Ele escorregou. O Messias escorregou, ele falou que é o Messias. Já vi que ele não é. Ah, irmão, é exatamente nisso aí que é pedra de tropeço. Aí Jesus ficou com 12. 70 foi embora, tinha 82 na reunião dele. Aí ficou 12. Você pensa assim, agora Jesus vai tirar o pozinho dos outros, né? Tirar o cisquinho do paletó deles, do clerical, porque senão acaba meu ministério e eu vim aqui na terra para salvar, eu vou salvar quem? Só um pouquinho de gente? Não, espera dar, mais uma peneirada. O pai quer que eu dou mais uma peneirada. Vai mais essa! E vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Pedro tinha revelação. Os outros estavam seguros naquilo. Mas Pedro era o homem da frente que falava. Interessante que ao invés de ser algum formado, estudado, era Pedro. Cada vez que Jesus falava, eles iam levantar lá. Ó, o ignorante levantando outra vez. Lá vai ele falar outra vez. Mas Pedro falava e não era Pedro, porque Deus gosta de usar a boca de quem não sabe falar. Deus gosta de usar. Você fica pensando assim que Deus usa é o pastor. Deus gosta de usar você que não sabe falar. Você nem sabe o quanto Deus te valoriza. Você não sabe o quanto Deus te valoriza. Porque Deus cuida de vocês, vocês são muitos. O pregador é um só. E pode bater nele quanto ele quiser. Agora em vocês, Deus cuida de vocês. Irmãos, mas dentro de 12, ele deu uma olhada no ministério de 12 e diz, eu vou revelar agora o segredo. O segredo para revelar que eles não sabiam. Ele diz, não vos escolhi o número de 12? Sim, mestre. Sim, senhor. Um de vocês é o diabo. Mas isso é jogar pedra no... Ele só falou e não falou quem que era. Aí o indivíduo fica, sou eu? Mas será que sou eu? Pedro podia pensar, sei o que for. Mas diabo eu sei que eu não sou. Pedro tem essa confiança. Diabo eu sei que eu não sou. Diabo vai aparecer qualquer hora. E aí vem aqueles momentos cruciantes do crente ter que mostrar suas cores. Pedro chegou uma hora que Jesus falou, olha, vocês todos vão me abandonar. Jesus não é de brincadeira, não. Vocês todos vão me abandonar. Jesus estava falando da Bíblia, falando do Velho Testamento. Ele ia ficar sozinho. Vocês todos vão me abandonar. Pedro disse, não, mestre, que é isso, vai acontecer. Eu não te deixo de jeito nenhum, todos podem te deixar. Eu não. Deus não gosta desses que acham que tem vantagem sobre os outros. Aí Deus não gosta. Aí já falou direto para Pedro. Pedro tem uma coisa. O diabo me pediu para te cirandar como trigo.
mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é pesado. Mas quando tu converteres, o senhor está chamando eu de não convertido? Eu sou um pregador, o senhor tem mandado eu pregar o evangelho e não sou convertido? Quando você converter, você vai confirmar seus irmãos. Sabe quando foi que Pedro converteu? Atos 2. A hora que o Espírito Santo caiu, Pedro converteu, você vai em Atos 2:37, estavam os discípulos reunidos ali, e o povo perguntou: que faremos, varões e irmãos? Não teve outro para confirmar, só aquele que tinha convertido. Pedro tinha promessa: quando você converter, você confirma o povo. Ele diz: vocês agora devem arrepender, cada um de vós, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, o pregador, quando ele é convertido, ele fala o que Pedro falou. Cada um de nós, convertido, nós vamos falar o que Pedro falou. Mas tem que falar o que Jesus falou. Mas espera lá, quando Jesus mandou pregar, Jesus nunca mandou Osmar pregar. E nem você. Quando Jesus mandou pregar, ele mandou Pedro, ele mandou os apóstolos. Quando Jesus deu a chave do reino dos céus, ele não deu para mim, ele não deu para o tabernáculo da fé, ele não deu para nenhuma denominação. Quando Deus deu as chaves do reino dos céus, ele chamou o ignorante Pedro e pegou um molho de chave e chacoalhou e disse: aqui, você está com as chaves, vou te dar as chaves do reino dos céus. Para quem você abrir, está aberto. Para quem você se fechar, está fechado. Meus irmãos, ele abriu no Pentecoste, ele tinha a chave para abrir Mateus 28:19. Ninguém tem chave para abrir Mateus 28:19. Ninguém tem chave. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ninguém tem chave para abrir esse versículo. Pedro recebeu a chave do reino do céu. E quando eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Ele meteu a chave em Mateus 28:19 e só deu uma volta. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo que eu acabei de receber há poucos momentos atrás. Vocês precisam disso. Aleluia. É uma pedra de tropeço, mas quem não tropeça é uma bênção. Vamos ver o que Pedro fala aqui. Agora 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele. Cada vez que eu leio aqui, eu não consigo sair nem do início. E chegando-vos para ele. Quem quer chegar para ele? Pedra viva, reprovada. Pedra viva, reprovada. Pedra morta, aceita. Já pensou bem? As pedras mortas, sem revelação, são aceitas. Mas a pedra viva foi reprovada. Cristo, a pedra viva. Reprovada por quem? Pelos homens. Me veio na hora que eu li esse versículo. A gente está acostumado com a Bíblia, sim, vários versículos. Mas a hora que eu li esse versículo, me veio na hora reprovado pelos homens. Aí eu lembrei dos filhos dos homens lá atrás. Lá em Gênesis 6, quando Deus destruiu a terra, porque os filhos de Deus uniram com as filhas dos homens. Era casamento misto. Eles não casavam com aquela mesma fé. Eles casavam com uma fé adúltera. Uma fé incorreta. São Paulo veio e falou que Deus não está nesse tipo de casamento, que é união de crente com incrédulo. Deus não está. Muitas vezes cada um tem que pagar o preço do seu casamento e pagar caro. E você, Deus vai te honrar se você conseguir pagar o preço.
Um casamento errado que você fez por sua própria escolha, porque Deus não mandou você casar com essa pessoa incrédula. Você casou, então paga o preço, fica com ela até morrer. Vai matar ela não. Então, porque você casou com aquela pessoa, ela não é cristã, e você vê que ela nunca passa a ser cristã, você mata ela se for de raiva. Você principalmente sabe que sofre do coração. Faz raiva, passa raiva nela hoje, amanhã, você vai morrer. Tem que morrer. Não, não é assim não, você deixa morrer por morte natural, sem você forçar. Deus está olhando isso. A maioria das pessoas, a primeira vez casa errado, a segunda vez casa errado outra vez, e se tiver 10 vezes para casar, vai casar errado. Porque como não soube escolher da primeira, não aprendeu da segunda e nem vai aprender. Talvez eu sou um extremista. Mas não aprende, não sabe escolher, não dá conta. Tem uma coisa ali que não dá conta do indivíduo escolher. Casa com incrédulo. Depois, agora morreu o incrédulo. Agora, se Deus quiser, eu vou casar com crente. Aí não aparece, não chove crente na roça dele, incrédulo outra vez. E se morrer aquele incrédulo, não chove na roça dele, outra vez, incrédulo outra vez. E mulher desse jeito também, é difícil casar com crente. Tão difícil. Quando você acerta, dá graças a Deus. Mas quando começa errado, parece que vai até um espírito que a gente tem que tomar cuidado, tem um espírito que unge a gente no erro e a gente fica errado a vida inteira. Tem uns que arrepende, acerta, conserta e até casa direito. Mas tem uns que eu vou te falar. Nessa era, é era de casamento sofrido. Um povo sofrido. O marido tem hora que é uma pedra de tropeço dentro de casa. Não aceita a mensagem. Quer que a mulher não venha na igreja também. É uma pedra de tropeço. Tem hora que a mulher é uma pedra de tropeço. Uma sarigaita. E pula para lá e para cá. E fala mais do que a matraca. Mais que o papagaio, né? E quer que ele pare de servir a Deus também. E tem hora que ele não dá conta do recado. Ele diz, eu vou ouvir ela. Sansão escutou, por que eu não posso escutar? Vou ficar cego que nem Sansão. Depois foi mais duro e não voltar mais o poder. Está como Sansão, que ficou cego, ele pensou antes de ficar cego, quando ele perdeu o poder, ele não sabia que tinha perdido o poder. Muitos de nós os crentes, perdemos o poder e não sabemos. Porque quando nós perdemos o poder, Deus não tira o dom de pregar. Eu tenho o dom de pregar. Agora, eu tendo o dom de pregar, o que acontece é que eu não perco o dom de pregar, eu perco o poder só. Perde o poder, a pessoa perde o poder, não perde o dom, perde o poder. Por isso que não sabe, porque se perdesse o dom e chegasse na frente e fosse falar para os outros, não dava conta de voltar correndo para o banco. Mas não é assim. Perde o poder. Sansão perdeu o poder. O cabelo estava nele, mas tinha que crescer, porque ele perdeu o poder. Agora tinha que esperar aquilo crescer. A hora que ele acordou no colo de Dalila, ele estava sem poder. Muitos homens, quando ele acorda no casamento, ele já perdeu o poder. Muitas mulheres já perdeu o poder quando ela acorda. Casou errado, fez a coisa errada. Eu vou encerrar, porque meus minutos agora são contados, né? Então, para essas pregações... Mas tem uma coisa, uma pedra de tropeço que Deus colocou no século em que vivemos. Começou no século XX para o século XXI, a pedra de tropeço chamada William Marion Branham. Eis que põe em si uma pedra de tropeço. Irmãos, vocês pensam que nós não teríamos outra pedra? Jesus sempre foi uma pedra de tropeço. Ele foi, depois Pedro foi, Paulo foi, Irineu foi, Martim foi, Columba foi, uma pedra de tropeço. Lutero foi uma pedra de tropeço para os católicos. O Wesley foi uma pedra de tropeço para os luteranos. Os pentecostais foram uma pedra de tropeço para católicos, luteranos e wesleyanos. O William Branham é uma pedra de tropeço para todo mundo.
Depois que o William Branham foi embora, eu sou uma pedra de tropeço, você é uma pedra de tropeço para todo mundo. Agora, quem não tropeça, recebe ajuda. Quem tropeça e te chama de falsa, de falso. A gente só tem que ficar cega espiritualmente. É uma pessoa cega espiritualmente, não consegue ver a verdade. Olha, tem que encerrar, não posso falar mais nada. E chegando-vos para ele, pedra viva reprovada. Você chegou para ele? Chegou para Cristo hoje, é chegar num profeta. O povo não sabe o que é isso. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Tudo que é eleito e precioso para Deus é reprovado pelos homens. William Branham, nessa era, o povo que não sabe, um homem que Deus o elegeu para revelar não só Apocalipse, mas toda a Bíblia. Abrir esta Bíblia e o Cordeiro, tomando o livro, tornando o leão, revelando aqueles selos, entregou para o sétimo anjo 7 trovões revelados. Graças a Deus. E nós agora comemos essa mensagem e profetizamos que já foi revelado. Esse é o meu e o seu ministério. Profetizar para quem? Para as pedras de tropeço também. Tem gente que está aí dando a mensagem, vai tropeçar em nós, e são pedras também. Elas são pedras. Pedras sem revelação. Para muitos que não têm revelação, tropeçar nelas também e caírem, dizendo que o irmão Branham não revelou os 7 selos, os 7 trovões. Mas as verdadeiras pedras desta era, diz que os selos foram revelados. Os trovões foram revelados dentro dos selos e nós somos testemunhas disso. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte, dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de reinar. E libertos da dor, cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar.